Vamos começar com a nossa modelo. A gente percebe que ela tem a sobrancelha bem grossa, porém os pelos são mais finos e espalhados. Então não é aquela sobrancelha muito escura, é uma sobrancelha de contraste médio. E a gente percebe que todos os traços dela pedem uma sobrancelha mais expressiva, então eu não posso afinar essa sobrancelha, porque tem que acompanhar as feições dela. Então a gente vai começar o design com a marcação. E logo após eu vou fazer a remoção dos pelinhos, só o que realmente precisa. E vocês vão observar que é uma sobrancelha que não precisa de cortar. Se tiver que cortar é um fiozinho ou outro, mas sem tirar muito para não faltar no design. Então, primeira coisa, alinhar os fios, porque aí a gente consegue ter uma visibilidade melhor do que vai ficar e do que vai sair. E lembrando que para quem tem os fios muito compridos, né, mais longos, a gente nunca levanta esses fios e corta de cara, porque às vezes a gente corta o pelo que está dentro do design e que ele ficaria ali preenchendo algum espaço. Então, jamais cortar sem antes ter feito o design mesmo. Abre os olhos. E é importante fazer a marcação do final aqui com os olhos abertos. Principalmente porque tem pessoas que ao fechar os olhos muda muito, às vezes a medida que a gente vai usar fica muito diferente de quando a pessoa está com os olhos abertos. Então sempre é melhor que seja feita o design com os olhos abertos mesmo. Que é o que todo mundo vai observar, né? Quando a pessoa está com o olho aberto e não quando a pessoa está com os olhos fechados. E aí que agora a gente acha o ponto alto. Lembrando que o ponto alto é a parte mais alta da sobrancelha. Então, a gente vai pegar aqui, ó, na parte mais alta, de um lado. Aí o referencial sempre é o ponto central, né? A gente coloca um lado lá no ponto central e outro no ponto alto. E só repete do lado seguinte. E para achar o ponto inicial, eu geralmente uso sempre 1 centímetro. Meu paquímetro tá até manchado no 1 centímetro. Que é o que eu sempre uso. Por quê? Porque fica mais harmônico. Não fica um espaço muito grande e também não fica um espaço muito pequenininho daquele que a sobrancelha fica junto uma na outra. Então é um espaço aí que respeita um padrão, uma medida normal. Agora eu só reforço as linhas que eu quero. Então, feita todas as linhas na vertical, eu vou fazer agora as linhas na horizontal. Todas as linhas na vertical eu fiz para encontrar o ponto alto, o ponto inicial. E agora eu vou encontrar a base da sobrancelha, que é a parte de baixo aqui. E eu sempre coloco no máximo, no extremo, para eu aproveitar todos os fiozinhos que ela tem disponível. Lembrando que essa aqui é uma sobrancelha bem grossa. Então eu gosto de aproveitar ao máximo, bem expressiva. Então a base, a altura, que é o que vai delimitar aqui, né, a espessura da sobrancelha. Vocês conseguem ver que tá no limite dos fios, ó, do outro lado que fica melhor. Vira assim só um pouquinho. Isso. Aqui, ó, por mais que não tenha pelos no início, mas o que tem que ser observado? Aqui, ó. Às vezes a pessoa não tem tanto pelinho aqui no começo. E aí, às vezes, a gente fica perdido. Aonde começar? Mas é exatamente aqui, ó, no corpo da sobrancelha. Se a gente imaginar uma linha aqui, visualizar uma linha imaginária, a sobrancelha dela tá exatamente aqui, ó. Então, é natural que uma sobrancelha que não tenha preenchimento, uma sobrancelha natural, às vezes não tenha tanto pelo aqui nesse comecinho, nesse início. É normal. Mas a gente tem que imaginar essa linha aqui, ó. Uma linha imaginária que vem até aqui, tanto em cima como embaixo, e aí eu aproveito todos os fios da cliente. E às vezes, por estar sem fazer design, realmente fica muito espaçado. Mas quando a gente faz o design, a gente consegue ver que realmente é ali o início da sobrancelha. E agora eu vou achar o ponto alto. Vira um pouquinho pra mim. Assim, ó. Isso.
E aí, para quem tem uma sobrancelha um pouco mais alta do que a outra, que é o caso dela, o que a gente faz? A gente tira um pouco mais de um lado, mas bem pouquinho, e não tira do outro, que aí elas ficam da mesma altura. Ela tem essa sobrancelha aqui do lado direito mais arredondada e um pouquinho mais baixa, é milímetro, é coisa muito pouca. E essa aqui, ela é mais inclinada, mais pontuda e um pouquinho mais alta. Então, para não ficar tão diferente, eu tiro um pouquinho aqui, coisa pouca, é 1 milímetro, 2 milímetros no máximo. Nunca mais que isso, porque senão fica realmente evidente. E às vezes, uma vai ficar grossa e a outra vai ficar fina demais porque tirou na parte de cima. E agora sim eu ligo os pontos, ó. Lembrando que, para quem tem dificuldade, eu tenho esse ponto aqui, aqui, e o ponto alto aqui embaixo. E tem o ponto final também. Para quem tem mais dificuldade, eu vou fazer esses pontos. Eu já consigo fazer sem ficar desenhando muito. Mas eu vou passar aqui para vocês. Então aqui eu consegui achar a espessura no início, agora eu vou achar a espessura no ponto alto. E aí eu meço aqui quanto que deu o máximo, aproveitando o máximo da sobrancelha dela. Vira assim mais um pouquinho, aí. E aí eu vou medir a sobrancelha dela com o máximo que eu puder, para aproveitar o máximo dos fios aqui, desse lado. Se quiser pode até passar o lápis aqui, eu gosto de passar no paquímetro para ficar mais fino. Ou pode vir com uma caneta em gel, que é melhor, que aí você só faz um pontinho aqui, ó, e consegue achar o ponto alto sem borrar demais. O lápis acaba borrando um pouquinho. Como eu não uso mais, então eu não tenho. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Ficou exatamente aqui o ponto alto dela, desse lado, pra ficar do mesmo tamanho. E aí, pra medir a altura da cauda, mesma coisa. Eu uso um referencial no olho dela, da modelo, até o máximo que eu quero a altura aqui e transfiro pro outro lado. E aí, pode ser tanto com o olho aberto como o olho fechado. Eu vou usar com o olho fechado, porque como ela não tem flacidez na pálpebra e a pálpebra dela é bem firme, então não tem o risco de quando ela fechar o olho, um lado ficar diferente do outro. Então eu vou usar aqui, bem no cantinho do final do olho, eu vou colocar nessa altura aqui, porque como a sobrancelha dela já é bem alta, se eu deixar muito lá em cima, ela vai ficar com aquela sobrancelha extremamente reta. Porque a sobrancelha dela já é mais reta. E como eu quero fazer uma leve curvinha, então eu vou terminar ela aqui, nesse ponto. E aí, sem mexer no paquímetro, eu só transfiro pro outro lado aqui. E aí, claro, o meu pontinho aqui, ele ficou bem grosso por ser de lápis, mas eu praticamente não uso mais essa referência. E aí eu aconselho quem é iniciante usar uma caneta em gel, porque aí fica bem mais fininho e mais preciso esse pontinho. E aí lembrando, sempre tá penteando, é importante, para ter uma distribuição melhor dos pelos, né, dos fios, e aproveitar ao máximo todos os fiozinhos. E agora é ligar os pontos, de uma forma que a gente aproveite o máximo dessa sobrancelha. Vira aqui um pouquinho para aparecer no vídeo. A parte do final, eu sempre começo de baixo para cima. Já expliquei o porquê. Vira aqui. E agora, para facilitar, é aquela dica do palitinho. Tudo que é linha, que pode atrapalhar, a gente limpa,
para ter uma visibilidade melhor do nosso design, porque às vezes fica esse tanto de linha e pode confundir um pouco. Então o que eu faço? Eu venho com um palitinho bem fininho, de precisão, e limpo tudo que eu não preciso, pelo menos próximo do design, próximo da sobrancelha. Então, por exemplo, essa linha aqui confunde muita gente, a linha da altura. Então eu já tiro ela aqui para ela não ficar me atrapalhando. E aqui no início também, essas linhas do ponto inicial e do ponto central. Já tiro para não atrapalhar. Feito isso, agora a gente tem só as linhas do design. Olha como a gente consegue ver uma sobrancelha aí. Fica muito mais fácil de visualizar. E aí eu vou pentear novamente e a gente consegue observar que não tem muita necessidade de corte aqui de fios. É um ou outro, às vezes no comecinho e no final. E aí a gente vai cortar depois do design. Uma dúvida muito frequente é com relação aos pelinhos do início. Tem pessoas que têm os pelinhos aqui do início nascendo para o lado, para a lateral. Aí às vezes nasce aqui de dentro para fora da marcação. Devo ou não tirar? O que tá fora a gente tira, mas o que tá dentro a gente corta. Então, se os pelinhos nascem deitados de dentro para fora, o que passou a gente corta. Então, a gente não arranca esses fios, a gente corta esses fios. Porque eles também fazem parte do design, senão fica aquela sobrancelha com falha. Tem pessoas que têm o fio que nascem de dentro para fora, e aí tem algumas pessoas que vai lá e arranca. Quando tira o design, a sobrancelha começa daqui, ó, quase do meio para lá. E fica aquele buraco enorme aqui, tá errado. O certo é cortar. Então, se tem algum pelo que tá passando da marcação, seja ele no final ou no início, a gente corta, a gente não tira. E uma forma também de evitar que quem está tirando, né, sinta dor ou muita dor, é tirar no sentido que o pelo cresce. Se ele cresce para cima, eu puxo para cima. Se ele cresce virado para baixo, eu puxo para baixo. E se ele cresce deitado, eu puxo no sentido que ele cresce. E não o contrário, porque também, quando a gente olha com zoom, com aumento, é possível perceber uma microlesão na pele. Então, não tem necessidade. Então, para eu diminuir essa dor, esse incômodo, eu tiro sempre no sentido que o pelo cresce. E se é uma pessoa que tem muito pelo, o que eu faço? Linha. Claro que em você mesmo, principalmente aqui na pálpebra móvel, é muito difícil tirar com linha. Eu, pelo menos, em mim não consigo. Mas, como eu tô tirando aqui no modelo, a gente vai fazer o acabamento aqui, tirar o restinho com a linha. E agora, para finalizar, eu vou tirar esse lado aqui todo com linha. Só o início que eu vou fazer com a pinça, porque são só alguns fios aqui no começo. E eu consigo ter mais precisão. E esse é o resultado do nosso design. Olha como a gente aproveitou o máximo possível a estrutura da sobrancelha dela, os pelos dela. Deu uma disfarçadinha porque ela tem esse lado aqui mais alto do que... Ela tem o lado esquerdo mais alto do que o lado direito. Normal, isso acontece com muitas pessoas por causa da simetria do nosso rosto. A gente aproveitou o máximo de fios sem transformar, sem modificar o formato natural da sobrancelha dela, valorizando. Ela tem um rosto bem imponente, com linhas bem demarcadas. Então a sobrancelha tem que acompanhar essa força que ela traz nas linhas dela. E sem afinar,
porque às vezes a gente... Tem muitas pessoas que confundem uma sobrancelha com pelos espaçados com sobrancelha fina, acaba afinando. Já aconteceu com você, não já? Lembra aquela vez que você foi no shopping e aí a menina... Ela voltou aqui com risco de sobrancelha, porque tem pessoas que tiram em excesso e não tem necessidade. Às vezes com... Eu vou dar um zoom na câmera aí depois, no vídeo. Vocês vão ver que é uma sobrancelha bem grossa, bem expressiva. Já tem um formato bem pré-estabelecido, pré-definido, então não tem muito o que mexer. E não tem necessidade, porque é uma sobrancelha imponente que acompanha as linhas naturais dela. E aí a gente continua nas próximas aulas.